Leonardo Vasconcelos nunca imaginou que chegaria tão longe. Filho de uma professora e um mecânico, cresceu em um apartamento de 2 quartos na periferia de São Paulo, onde o barulho dos ônibus entrava pela janela a cada 5 minutos. Aos 46 anos, comandava a Fintech Brasil, uma das maiores empresas de tecnologia financeira do país, com mais de 2.000 funcionários e escritórios em 6 capitais. Carros blindados. Prédios espelhados. Reuniões fechadas em salas onde o café custava mais que um salário mínimo. E uma certeza absoluta no peito. Eu não preciso de ninguém. Leonardo confiava em números, gráficos e contratos assinados por advogados caros. Suas decisões eram precisas, calculadas, infalíveis. Pelo menos era isso que ele acreditava. Mas havia algo que ele não percebia. O maior risco da sua vida estava sentado à mesa com ele todos os dias, sorrindo nas reuniões, cumprimentando-o nos corredores, assinando documentos que ninguém questionava. O nome dele era Álvaro Mendes. Diretor financeiro. Amigo de confiança. E um ladrão paciente. Era uma terça-feira de setembro, quente e abafada como todas as outras daquele mês. Leonardo entrou em seu escritório no 22º andar às 7h30, como de costume. Colocou o celular sobre a mesa de vidro, ajustou a cadeira de couro italiano e pediu café à secretária através do interfone. Duplo, sem açúcar, Mariana. Obrigado. Abriu o notebook. Dezenas de e-mails não lidos. Relatórios trimestrais. Propostas de investimento. Nada fora do comum. Minutos depois, enquanto respondia um e-mail sobre a aquisição de uma startup, a tela piscou. 1 segundo de escuridão. Depois voltou ao normal. Leonardo franziu a testa, mas continuou digitando. Então uma notificação surgiu no canto inferior direito da tela. Simples. Discreta. Quase educada. Verifique contratos internos assinados nos últimos 18 meses. Leonardo parou de digitar. Releu a mensagem. Clicou nela. Nada aconteceu. A notificação desapareceu como se nunca tivesse existido. Que porcaria é essa? Murmurou, olhando ao redor como se alguém pudesse ter visto também. Pegou o telefone e ligou para o ramal da TI. Carlos, vem aqui. Rápido. Carlos Mendonça, diretor de TI, tinha 32 anos e um mestrado em segurança cibernética. Chegou ao escritório de Leonardo em menos de 3 minutos, trazendo um laptop sob o braço. O que aconteceu, senhor? Apareceu uma mensagem estranha na minha tela. Algo sobre contratos internos. Carlos conectou seu laptop ao computador de Leonardo e começou a rodar diagnósticos. 5 minutos de silêncio tenso. Não há sinais de invasão, senhor. Nenhum malware detectado. Nenhum dado foi acessado ou extraído. Os firewalls estão intactos. Então de onde veio aquela mensagem? Carlos coçou a cabeça. Pode ter sido um bug do sistema operacional. Uma notificação mal configurada. Talvez um software que você instalou recentemente? Eu não instalo nada sem autorização da TI. Então, sinceramente, não sei. Mas não há evidências de comprometimento. Leonardo fechou o laptop com mais força do que pretendia. Mantenha monitoramento ativo. Se aparecer de novo, quero saber imediatamente. Sim, senhor. Carlos saiu, deixando Leonardo sozinho com um incômodo que ele não conseguia nomear. Não era medo. Era algo pior. Era a sensação de estar sendo observado. Leonardo tentou voltar ao trabalho, mas sua mente divagava. Contratos dos últimos 18 meses? Quantos contratos sua empresa assinava por mês? 50? 100? Contratos com fornecedores, clientes, parceiros estratégicos, consultorias externas. Por que alguém pediria para ele verificar especificamente isso? Abriu o sistema interno de gestão de contratos. Uma interface limpa, organizada. Tudo categorizado por data, valor, área responsável. Rolou a tela. Nada parecia errado. Fechou o sistema. Paranoia, pensou. Isso é o que acontece quando você trabalha 16 horas por dia. Mas à noite, em casa, deitado na cama king size de seu apartamento vazio, o casamento havia terminado 3 anos atrás, Leonardo não conseguia dormir. A mensagem repetia em sua mente. Verifique contratos internos assinados nos últimos 18 meses. No dia seguinte, quarta-feira, Leonardo chegou ao escritório determinado a esquecer o incidente. Reunião com investidores às 9. Almoço com o conselho às meio-dia. Apresentação de resultados às 3.
Estava revisando slides quando a tela do computador escureceu completamente. Seu coração acelerou. Então, no centro da tela preta, palavras brancas apareceram lentamente, como se estivessem sendo digitadas em tempo real. Confiança cega também é vulnerabilidade. Leonardo empurrou a cadeira para trás e ficou de pé. Carlos, gritou. A equipe de TI invadiu seu escritório em minutos. 3 técnicos, todos com expressões preocupadas. Carlos assumiu o comando novamente, mas desta vez trouxe equipamento mais pesado. Scanners profundos. Análise forense. 1 hora de trabalho intenso. O resultado foi o mesmo. Senhor, isso não faz sentido. Não há ponto de entrada. Nenhum código malicioso. Nenhum rastro de invasão externa. Então como essas mensagens estão aparecendo? Leonardo estava perdendo o controle, e ele sabia disso. Carlos respirou fundo. Existem algumas possibilidades. Alguém com acesso físico ao seu computador. Alguém da equipe interna. Ou o quê? Ou alguém extremamente sofisticado, usando métodos que ainda não conhecemos. Leonardo sentou-se pesadamente. Quero vigilância 24 horas neste escritório. Câmeras. Logs de acesso. Tudo. Sim, senhor. Mas no fundo, Leonardo sabia que isso não era um ataque comum. Não havia pedido de resgate. Não havia roubo de dados. Não havia destruição. Havia apenas mensagens. Como se alguém estivesse tentando conversar com ele. Naquela tarde, Leonardo teve uma reunião com seu conselho executivo. Álvaro Mendes, diretor financeiro, estava impecável como sempre. Terno azul marinho, gravata de seda, sorri calmo. Leonardo, você está bem? Parece tenso. Estou ótimo. Mentira. A reunião prosseguiu. Números foram apresentados. Gráficos coloridos projetados na parede. Crescimento trimestral. Projeções otimistas. Mas Leonardo mal prestava atenção. Seus olhos percorriam os rostos ao redor da mesa. Quem? Quem estava fazendo isso? Marina, diretora de operações? Impossível. Ela era meticulosa demais, não tinha perfil técnico. Roberto, diretor comercial? Não fazia sentido. Ele era transparente até demais, falava o que pensava sem filtros. Álvaro? Leonardo olhou para o amigo de 10 anos. O homem que estava com ele desde o início. Que investira seu próprio dinheiro quando ninguém mais acreditava na empresa. Não. Impossível. A terceira mensagem veio numa quinta-feira de madrugada. Leonardo estava em casa, sem conseguir dormir novamente. Decidiu trabalhar um pouco no laptop pessoal. Ao abrir a máquina, um arquivo estava na área de trabalho. Um arquivo que ele não havia criado. Nome simples, 1999.txt. Suas mãos tremeram ao clicar 2 vezes. O arquivo abriu no bloco de notas. Dentro, uma única frase. Você ainda lembra de mim? Leonardo sentiu o sangue gelar. O ano em que tudo quase desmoronou. O ano em que ele era apenas um programador júnior em uma empresa de software decadente. O ano em que um projeto crítico, que valia milhões, estava prestes a falhar espetacularmente. E o ano em que um estagiário salvou tudo. O nome veio à mente como um sussurro esquecido, coberto por camadas de sucesso e arrogância. Daniel. Daniel Costa. Leonardo levantou-se e começou a andar pela sala. Daniel. Como ele pôde esquecer? Naquele ano, Leonardo trabalhava em um sistema bancário complexo. Um projeto de 3 anos que estava prestes a ser entregue. Mas havia um bug crítico que ninguém conseguia resolver. Um erro de lógica profundo, escondido em milhares de linhas de código. A empresa estava desesperada. Clientes ameaçavam cancelar contratos. Investidores queriam sair. Então apareceu Daniel. Um estagiário de 22 anos. Quieto. Tímido. Sempre chegava cedo e saía tarde. Foi ele quem encontrou o erro. Mais do que isso, foi ele quem reescreveu boa parte do código, tornando o sistema não apenas funcional, mas elegante. O projeto foi salvo. A empresa sobreviveu. E Leonardo, que era o líder técnico oficial, recebeu todo o crédito. Promoção. Bônus. Reconhecimento. Daniel recebeu um certificado de conclusão de estágio e um aperto de mão. Leonardo nunca corrigiu a narrativa. Nunca disse, na verdade, foi o estagiário quem resolveu. Simplesmente, deixou acontecer. E seguiu em frente. Sentado no sofá agora, 15 anos depois, Leonardo cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus,
sussurrou. O que eu fiz? Na manhã seguinte, Leonardo fez algo que não fazia há anos. Procurou por alguém do passado. Digitou Daniel Costa programador no Google. Nada relevante. LinkedIn. Nenhum perfil que combinasse. Facebook. Dezenas de Daniel Costas, nenhum era o certo. Era como se Daniel tivesse desaparecido. Ou escolhido desaparecer. Leonardo sentiu um peso no peito. Nos dias seguintes, o comportamento do hacker mudou. Não eram mais apenas mensagens. Eram lições. Planilhas que se abriam sozinhas no computador de Leonardo, com células específicas destacadas em vermelho. Contratos que apareciam na tela com anotações laterais: atenção, verifique cláusula 7.3. Transferências bancárias internas marcadas com comentários: porque este valor é sempre redondo. Leonardo começou a seguir as pistas. Abriu cada documento marcado. Leu cada cláusula destacada. E lentamente, como peças de um quebra-cabeça sombrio, um padrão começou a emergir. Contratos com empresas terceiras que sempre passavam pelo mesmo aprovador, Álvaro. Valores que nunca eram questionados, aprovados por Álvaro. Transferências para consultorias que não tinham endereço físico, autorizadas por Álvaro. Leonardo sentiu náusea. Era uma sexta-feira quando a mensagem mais direta apareceu. Leonardo estava sozinho no escritório, tarde da noite. Todo mundo já havia ido embora. A tela do notebook piscou. E então, em letras grandes e vermelhas: o inimigo não está fora. Está sentado ao seu lado. Leonardo fechou os olhos. Respirou fundo. Abriu novamente. A mensagem ainda estava lá. Ele sabia o que precisava fazer. Mas não queria acreditar. Leonardo contratou uma empresa de auditoria externa. Sem avisar ninguém. Nem mesmo Mariana, sua secretária de confiança. Deu acesso completo aos auditores, sistemas financeiros, contratos, e-mails corporativos, registros bancários. Quero tudo sobre transferências autorizadas pelo diretor financeiro nos últimos 5 anos. Os auditores trabalharam discretamente por 2 semanas. O relatório chegou numa quinta-feira chuvosa. Leonardo trancou a porta do escritório e começou a ler. Página 1, resumo executivo. Foram identificadas irregularidades sistemáticas. Página 5, desvio estimado. 47 milhões de reais ao longo de 4 anos. Página 12, metodologia. Empresas fantasmas registradas em paraísos fiscais. Faturas superfaturadas. Transferências fracionadas para evitar detecção. Página 20, conclusão. Se o padrão continuar, a empresa enfrentará insolvência em 8 a 12 meses. Leonardo deixou o relatório cair sobre a mesa. 47 milhões. 4 anos. Álvaro. Leonardo não dormiu naquela noite. Ficou sentado na sala de seu apartamento vazio, olhando para as luzes da cidade através da janela. Como ele não percebeu? Como confiou tanto? Às 3 da manhã, uma notificação apareceu em seu celular. Um e-mail. Remetente: anon@encrypted.net. Assunto: vazio. Corpo do e-mail. Ainda dá tempo. Leonardo digitou uma resposta. Quem é você? A resposta veio em segundos. Alguém que você esqueceu quando começou a vencer. Leonardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Daniel. Sim. Por quê? Por que está fazendo isso? Porque ainda me importo com quem você era. Não com quem você se tornou. Leonardo soluçou. Amanhã. Café Primavera. Rua Augusta 847. 14 horas. Venha sozinho. O Café Primavera era um lugar modesto. Mesas de madeira surradas. Cadeiras desiguais. O cheiro de café coado na hora misturado com pão de queijo assando. Longe da zona nobre. Longe dos prédios espelhados. Leonardo entrou às 13h55, usando jeans e uma camisa simples. Sem motorista. Sem seguranças. Daniel estava sentado à mesa do fundo. Leonardo reconheceu instantaneamente, mesmo depois de 15 anos. O mesmo rosto magro. Os mesmos óculos de armação fina. Cabelos mais grisalhos agora. Postura calma, controlada. Daniel levantou o olhar. Olá, Leonardo. Daniel. A voz de Leonardo falhou. Ele se sentou. Silêncio. Você quer café? Perguntou Daniel, quebrando o gelo. Não. Eu só quero entender. Daniel acenou e o garçom trouxe 2 cafés mesmo assim. Daniel começou a falar. Sem rancor. Sem raiva.
Apenas, verdade. Depois de 1999, continuei trabalhando na área. Fui para outras empresas. Aprendi. Cresci. Mas nunca esqueci o que aconteceu. Daniel, eu. Deixa eu terminar. Leonardo fechou a boca. Não te hackeei por vingança. Superei isso há muito tempo. Te hackeei porque, há 6 meses, recebi uma proposta. Proposta? Álvaro me procurou. Leonardo gelou. Ele descobriu meu histórico com você. Descobriu que eu tinha habilidades especiais. Me ofereceu dinheiro para ajudá-lo a criar camadas de ofuscação mais sofisticadas. Sistemas que esconderiam melhor os desvios. E você? Recusei, obviamente. Mas fiquei curioso. Comecei a investigar por conta própria. E descobri o tamanho do buraco que ele estava cavando. Daniel tomou um gole de café. Então monitorei tudo. Coletei evidências. E percebi, você não fazia ideia. Estava cego. Confiava nele completamente. Por que não me avisou diretamente? Você me atenderia? Responderia um e-mail meu? Acreditaria em mim se eu simplesmente dissesse: Ei, Leonardo, seu CFO está roubando você? Leonardo abaixou a cabeça. Não. Ele não acreditaria. Então decidi te guiar. Te forçar a ver por si mesmo. Porque se eu simplesmente te desse as provas, você questionaria a fonte. Duvidaria. Talvez até protegesse Álvaro. Você está certo, Leonardo admitiu. Eu teria. Os dois homens ficaram em silêncio por um longo momento. Leonardo finalmente falou, a voz quebrando. Eu devia ter te reconhecido. Publicamente. Eu sabia que era você quem tinha salvado aquele projeto. Mas eu tinha medo. Medo de perder a promoção. Medo de parecer incompetente. Então, eu deixei você desaparecer. Eu sei. Você merecia crédito. Merecia reconhecimento. Merecia. Eu não queria reconhecimento, Leonardo. Daniel olhou diretamente nos olhos dele. Eu queria que você não se tornasse aquilo que prometeu nunca ser. O que você quer dizer? Lembra daquela noite no escritório? 1999 e estávamos sozinhos, debugando código às 3 da manhã. Você disse, quando eu tiver minha própria empresa, vou valorizar cada pessoa. Vou lembrar que sucesso não é individual. Leonardo sentiu a facada da memória. Ele havia dito isso. E esquecido completamente. Álvaro me procurou anos atrás, continuou Daniel. Não foi a primeira vez que ele tentou recrutar alguém para o esquema. Ele é metódico, paciente e muito, muito inteligente. Como ele não foi pego antes? Porque ele sabia exatamente como jogar. Pequenos valores. Empresas reais misturadas com fantasmas. Sempre abaixo do radar. Sempre aproveitando sua confiança. Leonardo cobriu o rosto com as mãos. Eu confiei nele. Eu sei. E era isso que ele contava. Leonardo não confrontou Álvaro imediatamente. Com a ajuda de Daniel, que permaneceu anônimo, ele preparou tudo meticulosamente. Advogados especializados em fraude corporativa. Documentação completa. Testemunhas. Uma segunda auditoria, ainda mais profunda. E finalmente, numa segunda-feira de manhã, Leonardo convocou uma reunião extraordinária do conselho. Álvaro chegou sorrindo, como sempre. Bom dia, Leonardo. O que temos hoje? Senta, Álvaro. Algo no tom fez o sorriso de Álvaro vacilar. Leonardo começou devagar. Projetou documentos na tela. Transferências destacadas. Empresas fantasmas mapeadas. Fluxo de dinheiro rastreado. À medida que a apresentação avançava, a cor desaparecia do rosto de Álvaro. Leonardo, eu posso explicar. Não. Você não pode. Leonardo jogou o relatório de auditoria sobre a mesa. 47 milhões, Álvaro. 4 anos. Você drenou esta empresa sistematicamente enquanto eu confiava em você. Álvaro ficou de pé. Você não entende a pressão que eu estava sob. Os investidores. As metas. Eu merecia mais do que estava recebendo. Você merecia? A voz de Leonardo era gelo. Você traiu pessoas que confiavam em você. Colocou empregos em risco. Quase destruiu tudo que construímos. Nós construímos? Você construiu? Álvaro riu amargamente. Você acha que chegou aqui sozinho? Quantas pessoas você pisou? Quantas Daniel Costas você esqueceu pelo caminho? O nome caiu como uma bomba.
Leonardo respirou fundo. Você está certo. Eu esqueci pessoas. Fui arrogante. Mas eu nunca roubei. Nunca traí. Seguranças entraram na sala. Álvaro Mendes, você está sendo escoltado para fora do prédio. Processos criminais e civis serão iniciados. Sugiro que você procure um advogado. Álvaro saiu em silêncio, cercado por seguranças. Na porta, ele olhou para trás uma última vez. Você também é um ladrão, Leonardo. Só rouba coisas diferentes. A porta fechou. Os meses seguintes foram um inferno. Leonardo trabalhou com advogados para recuperar o máximo possível dos recursos desviados. Implementou novos controles internos. Mudou processos. Criou um conselho fiscal independente. Mas mais importante, ele começou a ouvir. Reuniões com funcionários de todos os níveis. Sessões de feedback anônimo. Revisão de promoções e reconhecimentos dos últimos anos. Ele descobriu quantas pessoas tinham sido ignoradas. Quantos talentos negligenciados. Quantos Daniels sua empresa tinha enterrado. 3 meses depois do escândalo, Leonardo procurou Daniel novamente. Desta vez, foi ele quem escolheu o lugar. O mesmo café primavera. Daniel chegou pontualmente. Olá de novo. Oi, Daniel. Obrigado por vir. Eles pediram café. Leonardo respirou fundo. Eu não posso mudar o passado. Não posso devolver os anos que você perdeu. O crédito que você merecia. Mas... Ele empurrou um envelope pela mesa. Isso é uma oferta. Não de emprego. De sociedade. Daniel abriu o envelope. Dentro, um contrato. Quero que você seja nosso Chief Security Officer. Com participação acionária. Não como funcionário. Como sócio. Daniel leu em silêncio. Por quê? Porque eu preciso de alguém que não tenha medo de me dizer quando eu estiver errado. Alguém que se importe com as pessoas, não apenas com os números. Alguém que... Leonardo engoliu em seco. Alguém que me lembre de quem eu prometi ser. Daniel ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, estendeu a mão. Vamos tentar. Eles apertaram as mãos. 1 ano depois, a Fintech Brasil estava transformada. Não apenas nos sistemas de segurança, que Daniel havia revolucionado completamente, mas na cultura. Reuniões mensais de transparência. Programa de mentoria interna. Reconhecimento público de contribuições individuais. E Leonardo? Leonardo aprendeu a palavra que nunca havia valorizado. Gratidão. Numa manhã de setembro, ele reuniu todos os funcionários no auditório principal. Quero contar uma história, começou. E contou. Contou sobre 1999. Sobre um estagiário que salvou um projeto. Sobre como ele, Leonardo, roubou o crédito. Sobre como isso quase custou tudo anos depois. A sala ficou em silêncio. Eu construí esta empresa sobre mentiras. Sobre ego. Sobre a ilusão de que eu não precisava de ninguém. Ele apontou para Daniel, sentado na primeira fileira. Este homem me salvou 2 vezes. Uma vez com seu código. E outra com sua consciência. Aplausos começaram. Devagar. Depois mais forte. Daniel acenou, embaraçado. Leonardo continuou. A partir de hoje, estamos criando o Prêmio Daniel Costa. Será dado anualmente para quem fizer contribuições extraordinárias mas pouco reconhecidas. Porque ninguém mais será esquecido aqui. Os aplausos explodiram. 3 anos depois. Leonardo estava em seu escritório numa tarde de sexta-feira quando recebeu um e-mail. Remetente, daniel.costa@fintechbrasil.com. Assunto, obrigado. Leonardo. 3 anos atrás, eu invadi seus sistemas para salvar sua empresa. Hoje, trabalho ao seu lado para construir algo melhor. Isso não apaga o passado. Mas cria um futuro diferente. Obrigado por ter a coragem de mudar. Daniel. Leonardo sorriu. Respondeu. Daniel. Obrigado por não desistir de mim quando eu merecia que você desistisse. Obrigado por me lembrar que atacar pode ser uma forma de proteger. E obrigado por ainda se importar. Leonardo. PS, café amanhã? É por minha conta dessa vez. A resposta veio em segundos. Sempre. Mas eu pago o meu. Velhos hábitos. Emoticon sorrindo. Leonardo riu. Desligou o computador. E foi para casa cedo pela primeira vez em anos. Às vezes, o maior ataque é um aviso. Às vezes, o hacker não quer roubar, quer salvar. E às vezes,
A vida só não desmorona porque alguém que você esqueceu ainda se importa com quem você é. Nem todo inimigo vem para destruir. Alguns aparecem para impedir que você se destrua sozinho. E os verdadeiros heróis? Esses raramente usam capas. Às vezes, usam apenas óculos de armação fina. E uma consciência que se recusa a esquecer.